Opa, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre oratória política e a preparação do discurso do candidato. Você vai descobrir o que falar e como falar em reuniões políticas, em eventos, qual é a mensagem que atrai a atenção do eleitor, como ser um candidato diferente dos demais, como diminuir consideravelmente a hostilidade e a indiferença dos eleitores e ainda como preparar o discurso certo para o público certo. Eu sou Romero Machado, especialista em comunicação estratégica, marketing político e oratória. Antes de começar o nosso vídeo, já aproveita agora e se inscreva aqui no nosso canal. Se você gostar do vídeo, curta, comente e compartilhe. Primeiro passo que você precisa entender: a campanha eleitoral é essencialmente um processo de comunicação entre o candidato e o eleitor. Portanto, oratória e política andam juntas. O candidato tem como objetivo convencer o eleitor a escolher a sua mensagem dentre as demais. Por isso, o candidato deve focar na relevância do seu conteúdo, na qualidade, na estratégia e na clareza da sua comunicação. Não faltam oportunidades ao candidato para falar, seja em conversas, reuniões, palestras, discursos, entrevistas, mas olha só, entenda uma coisa que eu vou te falar. O grande problema, entretanto, não é falar, e sim ser ouvido. O grande desafio é conseguir que as pessoas guardem a lembrança do que você falou e sejam persuadidas por sua mensagem. Para isso, a sua meta deve ser tornar-se um orador eficiente. É muito comum, principalmente os candidatos das eleições proporcionais municipais, os que almejam o cargo de vereador, por exemplo, não terem um plano de ação parlamentar definido para a sua campanha e ficar, olha só, atirando para todos os lados. Falam o que vem à boca, o que está na moda e vai para onde o vento levar. Isso é péssimo, isso é terrível e totalmente desprovido de senso crítico. Vale esclarecer que existe uma grande diferença, uma diferença considerável entre candidatos das eleições majoritárias e candidatos das eleições proporcionais. Os candidatos majoritários são aqueles candidatos que pleiteiam cargos de prefeito, governador, senador, presidente da República. Já os candidatos proporcionais são aqueles que pleiteiam cargos de vereador, deputado federal e deputado estadual. Candidatos das eleições majoritárias farão sempre uma abordagem mais ampla, passando por todos os temas da administração pública. Já os candidatos das eleições proporcionais deverão se ater a, no mínimo, 3 temas e, no máximo, 5 temas de interesse prioritário do seu eleitorado. Um erro grave por parte dos candidatos políticos
é não se organizarem quanto aos diversos assuntos de um tema. Assim, quando são sabatinados ou surpreendidos por algum jornalista ou algum eleitor mais questionador, eles falam de tudo, mas não comunicam nada. Por isso, eu vou compartilhar com você, a partir de agora, 10 dicas para ter um discurso bem estruturado, organizado e convincente. A primeira dica é o planejamento. O grande segredo de uma campanha vitoriosa chama-se planejamento. Tenha certeza de uma coisa: não se faz campanha sem emoção, mas não se ganha uma eleição sem planejamento e racionalidade. Planejamento significa reflexão, que precede ação e disciplina. Procedimentos que dependem de uma atitude conscientemente assumida pelo candidato. Sem um mapa que o planejamento proporciona, a campanha tende a ser pautada pelos adversários e pelos fatos novos revelados na mídia, tornando a campanha reativa, dispersa, contraditória e ineficaz. Segunda dica: seja cauteloso ao falar. Cuidado com as declarações comprometedoras. Só fale aquilo de que você tenha condições de comprovar por meio de provas e documentos. Não entre em boatos e fofocas. Certas pessoas, até mesmo mal intencionadas, podem tentar desestabilizá-lo emocionalmente, despertando a sua ira, a sua raiva e, como consequência, você acaba falando o que não deveria. Cuidado com os crimes de difamação, injúria, calúnia. Saiba que a qualquer momento as pessoas podem estar gravando você, podem estar filmando você. E isso poderá ser usado contra você. Portanto, a grande dica é muita serenidade, equilíbrio e paciência. É por isso que a política é considerada a arte de engolir sapos. Terceira dica: tenha uma conduta pessoal exemplar. Ter apenas palavras bonitas não vão te salvar. Você precisa ter atitudes bonitas e corretas, principalmente. A primeira e mais fundamental pergunta que você deverá fazer é: meu passado resiste a uma campanha eleitoral? Ou, mais precisamente, a essa campanha? Você terá que ser impiedosamente honesto consigo mesmo ao fazer essa investigação pessoal, para evitar a perda de tempo precioso durante a campanha e ainda a perda de concentração no foco de sua candidatura. Saiba que falhas e deficiências que se refiram ao caráter de um candidato nunca são esquecidas. Por isso, é muito importante preservar a sua imagem. Proteja a sua credibilidade. Seja uma pessoa honrada que cumpre todos os seus compromissos, sejam eles pessoais, profissionais, financeiros. Cuide bem da sua família. Seja gentil, educado com os seus colegas de trabalho ou com seus funcionários. A dica número 4 é a flexibilidade.
Seja uma pessoa flexível, esteja preparado para as surpresas. A reunião política sempre possui seus imprevistos. É o som que falha, o público é maior ou menor do que o previsto, é a súbita mudança do clima, às vezes faz calor, frio em excesso, é a luz que falta, até os imprevistos provocados pela audiência, como brigas, discussões, aquele bêbado chato de plantão, provocações dos adversários, entre outros percalços que podem surgir a qualquer momento. Dica: navegue em meio a esses imprevistos sempre com bom humor, paciência, serenidade. O seu objetivo é conseguir transmitir a sua mensagem mesmo diante das dificuldades e imprevistos que podem surgir de última hora. A quinta dica é: tenha um posicionamento estratégico de imagem e campanha. Sim, essa é uma das tarefas mais importantes e também uma das mais difíceis. Vai exigir pesquisa, muita reflexão e um pensamento estratégico para as ações. A imagem do candidato é um dos elementos-chave no posicionamento da sua candidatura. A primeira exigência é que a imagem deve atender e possuir um alto grau de coerência com o foco da campanha e com as suas propostas. Podemos aqui fazer um paralelo. Se no palco de um teatro o público premia a boa representação, já no palco da política, o eleitor premia a autenticidade e a confiabilidade. A imagem forte e as propostas definem o posicionamento de um candidato. Coerentemente articuladas entre si, conferem à candidatura uma identidade própria que a singulariza, a diferencia dentre todas as outras. O candidato precisa encontrar a ideia central de sua campanha, a mensagem certa que estabeleça a conexão do candidato com as preocupações e prioridades daqueles eleitores que podem elegê-lo e que fixa um nítido contraste com seus adversários. Na sexta dica, crie uma conexão com o eleitor. A conexão aqui refere-se a duas questões: sintonia entre o tema e as prioridades do eleitor e a escolha de um tema que permita estabelecer o nexo emocional com o eleitor. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar. Não basta que o candidato considere um determinado tema como absolutamente prioritário. Para que aconteça a conexão, é preciso que o eleitor também considere assim. Sétima dica: vamos falar sobre a mente do eleitor. Numa eleição, a preocupação dominante de um candidato é conseguir que o eleitor o conheça, o identifique, o compare e, claro, vote nele. Para isso, é necessário existir uma ligação emocional entre o eleitor e o candidato. Entenda que as informações que ficam retidas com grande clareza na mente do eleitor são aquelas que possuem um forte conteúdo emocional para ele.
Para a elaboração do discurso do candidato, é necessário conhecer muito bem o perfil do seu eleitor. É fundamental identificar quais são seus medos, seus desejos, a faixa etária, o gênero, o nível de escolaridade, os valores, a cultura, a religião, a renda, ocupação, o partido, a ideologia, a tendência, as suas opiniões, as suas rejeições, as suas prioridades, crenças. Lembre-se de uma coisa, nós só prestamos atenção naquilo que nos interessa e sempre ficamos impacientes e desatentos com assuntos que não nos tocam. O mesmo acontece com o eleitor. Na 8ª dica, vamos falar sobre a consistência. A consistência diz respeito à harmonia e à coerência que devem existir entre todas as peças de comunicação. A mensagem é uma só, ainda que se desdobre em múltiplas peças e aceite diferentes ênfases. Por exemplo, um candidato não pode defender a contenção de gastos como política de governo e, ao mesmo tempo, fazer propostas de campanha que vão implicar em despesas que não sejam indispensáveis. Também não pode propor mudanças e cercar-se de aliados que, historicamente, são contra aquelas mudanças. Você poderia dizer, eu sei, Romero, parece óbvio, mas não é. A regra da consistência geralmente entra em conflito com o desejo de conseguir mais votos, seja por promessas, seja por alianças. Chegamos à 9ª dica, conheça a estrutura do discurso político. O candidato deve possuir um discurso básico de campanha com os atributos de clareza, concisão e objetividade. Esse discurso básico vai acompanhá-lo por toda a campanha. O discurso na oratória política é dividido em 3 partes. São elas: cumprimento, assunto central e conclusão. Primeiramente, vamos falar sobre o cumprimento. Saiba que o cumprimento precisa ser caloroso, simpático, acolhedor. E olha só, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Será necessário citar o nome de todas as lideranças e também enaltecer as suas qualidades. Sim, reunião política é assim mesmo. Após cumprimentar, você deverá criar o clima para apresentar as suas propostas. Para isso, você poderá utilizar uma estatística, algo que seja simples de lembrar e contundente. Pode ser também utilizada uma história, usando um determinado fato que tenha acontecido recentemente, que o público conheça bem, ou ainda falando de um problema para dar atratividade à solução. Se você pretende falar sobre um determinado problema, comece relacionando esse problema com a vida das pessoas que estão ali na plateia. Valorize o problema, descreva ele, faça ilustrações, apresente exemplos. O assunto central é a segunda parte do discurso. Agora sim, você deve falar sobre as suas propostas, os seus projetos,
sobre as soluções que você encontrou para os principais problemas que os seus eleitores enfrentam. Apresentou as propostas, agora é conduzir o discurso para o final. Chegamos à terceira e última parte do discurso político, o grande final, a conclusão. Olha só, nesse momento, muitos candidatos despreparados cometem um grande erro, que é tentar repetir o discurso ao invés de encerrá-lo. As causas desse erro podem variar de insegurança, prolixidade e até mesmo muita empolgação. A conclusão não é para voltar ao assunto, mas para convidar a plateia para uma ação específica. Nesse caso, obviamente, a votar no candidato político. Para conseguir que o público faça justamente o que você pretende que ele faça, é necessário motivá-lo, encorajá-lo e principalmente mostrar claramente o caminho de como o público deverá fazer isso. Na conclusão, você poderá enfatizar o seu slogan de campanha, dar força ao seu grito de guerra e reafirmar a sua posição diante do eleitor. E claro, você deverá pedir o voto, o apoio do eleitorado. E por último, quero falar sobre a repetição. Essa é a dica número 10. Aqui vai um princípio fundamental da oratória política. Muda o público, mas o discurso continua sempre o mesmo. Como o eleitor faz um acompanhamento fragmentário da campanha, cada peça produzida, cada discurso proferido deverá ser encarado como se fosse a única chance de se comunicar com uma parcela do eleitorado. Lembro que a repetição significa manter o foco. Entenda que o que se repete é a mensagem básica da candidatura, suas ideias e propostas principais, aquelas que a estratégia identificou como as mais importantes para a decisão de voto daqueles eleitores que podem vir a votar em você. O que você não deve fazer é mudar o discurso na medida em que muda o público. Seja porque já se cansou de tanto repetir aquela mensagem, seja porque acha que de improviso poderá fazer um discurso melhor. Quero te fazer um alerta muito importante. Não cometa esse erro, o erro do improviso. Muito bem, você conheceu 10 dicas fundamentais para uma boa oratória política. Agora eu tenho uma novidade. Gostou das dicas? Gostaria de aprofundar os seus estudos? Gostaria de fazer o curso completo de oratória política? Gostaria de fazer o curso completo de oratória política comigo de graça? Vou deixar o link logo abaixo desse vídeo com mais informações. Clique agora mesmo e saiba como ganhar o curso de oratória política. Bom, fico por aqui e lembro você mais uma vez. Curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!